Mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo. Esse aqui é o canal Elo Digital. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre que eu posso, eu venho aqui dar uma dica, fazer um tutorial, dar uma opinião aí sobre marketing digital, Merchant Center, Dropshipping, Shopify, enfim. Então já se inscreve no canal, deixa o like aí. Sem a sua ajuda, eu não consigo nada. E no vídeo de hoje, eu vou criar uma conta do Merchant Center do zero e vou vincular ela num site Shopify sem a ajuda de aplicativos. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Recebi alguns relatos aqui de comentários nos vídeos aqui do canal. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal onde eu faço um produto de forma manual no Merchant Center. No Merchant Center antigo, tá? Também é mais um motivo pelo qual eu vim fazer esse vídeo aqui, que é para atualizar o Merchant Center Next. Então, depois de alguns relatos aqui de que quando a pessoa pediu a aprovação da conta no Merchant, usando o aplicativo, essa conta foi reprovada. Só que a conta estava toda certa. E aí a pessoa decidiu fazer de forma manual. E aí a conta foi aprovada. Isso aqui quer dizer que esse vídeo aqui é a solução de todos os problemas? Claro que não. Mas é mais uma possibilidade que você pode tentar para aí conseguir a aprovação do Google Merchant Center. Então eu vou pegar lá, vou criar desde o zero, vou colocar um produto, vou fazer lá todas as configurações de frete, política, aquela coisa toda. Vou dar a minha opinião no final sobre o que eu acho que é válido e já vou te adiantar aqui, tem uma situação que eu acho muito válida fazer assim, que é sobre SEO, mas assiste o vídeo que lá no final você vai saber o que eu falo sobre isso, mas é a minha opinião. Você segue aí se você achar bom para você. Porque por um outro lado, eu já vou te adiantar, dá mais trabalho, tá? Principalmente no início, quando você está colocando mais produtos. Depois que você já tem uma loja pronta, com vários produtos, aí sim fica um processo melhor, tá bom? Mas vamos para a tela do meu computador, que eu acho que lá vai ficar mais fácil de eu tentar te mostrar aí a minha opinião e também dar aí dicas, enfim. Vamos embora para a tela do meu computador. Se inscreve no canal, me ajuda aí. Quebra esse galho. Já se inscreveu? Bora pro vídeo. Fala pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador. Esse aqui é o site que eu vou encerrar. Eu vou aproveitar a estrutura dele para poder fazer esse vídeo aqui, que é vincular o Merchant Center sem o uso de aplicativo nenhum. E para isso eu cadastrei um produto físico nele, porque ele não era de produto físico, esse site. Qual é o produto mesmo? Foi uma camiseta, você já aproveita aí para se inscrever no canal. E a gente vai precisar estar com a nossa Shopify aberta e basicamente aqui fazer aí o início das configurações e criar a conta desde o zero aqui no Merchant Center. Lembrando, pessoal, já falei isso na introdução, o seu site já tem que estar todo atendendo às políticas aí, aquela coisa toda que você já sabe. Se não souber, é só olhar aqui o canal que você vai aprender. Então vamos embora, pessoal. Primeira coisa, vamos fazer login ou vamos começar já? Vamos começar já porque nós vamos começar do zero. Então vamos embora. Você vende produtos online? Sim. Você tem uma loja física? Ó, vou botar aqui o site da loja. Se você depois quiser saber mais sobre essa loja, toda a estrutura dela já foi migrada para o Rodrigo Store, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você tem uma loja física? Não. Continua. Exiba seus produtos gratuitamente, aquela coisa toda. O que você precisa, sua própria produtos, tal, produtos não serviços, beleza? Bom deixar bem claro. Continuar no Merchant Center. Nome da empresa, ele já puxou aqui, Elo Digital. Brasil, você pode marcar aqui, ó, para você receber as notificações. Continuar no Merchant Center. Confirme sua identidade. Então ele vai pedir para você fazer o login aí com uma conta. Eu vou usar essa conta aqui, ó, minha do Google, tá? Você use a que você quiser e é bom que você tenha a verificação em 2 etapas, tá? Isso melhora aí
o acesso, né? E aí nesse caso aqui eu estou usando o Google Autenticador. Deixa eu pegar aqui o código para colocar aqui. Isso aqui pode ser por e-mail, por telefone, seja o jeito que você escolheu aí, tá bom? Se você escolheu a verificação em 2 etapas, tá? Então, vamos embora aqui, pessoal. Ó, este é o Merchant Center. Next, né? Que, na minha opinião, ficou bem pior do que o antigo. Então, vamos confirmar, vamos começar. Ele vai te dar aqui, ó, um tutorial. Ele já identificou que essa loja está na Shopify e ele já sugere aqui que a gente faça a integração pelo aplicativo, o que nós não vamos fazer. Então, vamos fazer o passo a passo que ele mandou. Adicionar o endereço comercial. Ele vem aqui, ó. É bom você pegar aqui, se você não souber de cabeça, mas vem aqui na sua loja da Shopify e veja o endereço que você cadastrou aqui certinho e coloque lá direitinho, tá? Para você não errar. Eu vou botar aqui, não vou ficar preenchendo tudo, tá, pessoal? Mas vocês, ó, preencham tudo aqui, tá? Tem um CEP aqui para você colocar. Vou botar aqui para poder ele não ficar com nenhum erro, tá bom? Preencham bem direitinho e igualzinho está na sua Shopify. Continuar. Verifique seu número de telefone para confirmar a sua identidade. Aí você coloca aqui, vai dar um pulinho aí rapidinho. Depois que você digitar o seu código, cadastrou o telefone, ele digita o código, já está verificada aí a sua loja. Adicione informações de frete. Primeira parte que requer bastante atenção. Você vai adicionar o país que você vai vender. Se você estivesse fazendo pelo aplicativo, você ia fazer por lá. Mas você está fazendo por aqui. Brasil. Confirma. E agora, pessoal, é muito importante o que eu vou falar. Vou botar aqui o nome do frete. Frete grátis. Vou botar aqui a data. O país é o Brasil. Eu vou continuar. Todos os produtos. Período. Pessoal, na hora de preencher isso daqui, as informações, elas têm que estar aqui, ó, na sua política de frete, tá bom? Esse site aqui era um site de produto digital, então não tem uma política de frete para produto físico. Eu vou usar a política de exemplo que está lá na nossa loja. Deixa eu pegar aqui. Logo no nosso site aí, do canal, entra aqui nessa aba de só copiar e colar. E aí vai ter uma política de frete aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Ó, modelo 2 aqui de política de frete. Vou usar ela aqui como exemplo para poder a gente cadastrar lá. E tá aqui, ó. Tem aqui a política, depois você vem aqui, copia, adapta aí a seu site. Frete grátis. Tempo de manuseio mais tempo de trânsito. Tempo de manuseio de 1 a 3 dias e tempo em trânsito de 4 a 12 dias. Então vamos voltar aqui. O período. Você é uma loja online, então não tem, bota 0 hora porque as pessoas podem fazer pedido em qualquer horário na sua loja.
Vamos achar aqui o Brasil aqui. Tá aqui, GM3-3. Tempo de preparação de 1 a 3 dias, conforme tá aqui. De segunda a sexta. Essa informação também tem que estar na sua política, tá? Tá aqui, ó, segunda a sexta, tempo em trânsito. 4 a 12 de segunda a sexta. Todos os destinos, segunda a sexta, 4 a 12. 4 a 12. Vamos continuar. Frete gratuito. E vamos salvar. Concluído. Mas, se essa fosse aqui, ó, a minha política de frete, eu tenho outro frete aqui, ó, onde eu cobro R$5. Então, eu também tenho que cadastrar esse frete. Então, eu volto aqui no Merchan e venho aqui de novo, ó, entregas e devoluções. Já vai aparecer aqui o nosso frete grátis. E aí eu vou adicionar outra política de frete, que vai ser o nosso frete rápido. Vou botar aqui a data. 2024, país Brasil, continua. Todos os produtos, continua. Mesma coisa aqui, 0. Brasília, tá aqui. Como que tá na nossa política? Cadê aqui? Tempo em trânsito, tempo de manuseio de 1 a 2 dias e tempo em trânsito de 2 a 10 dias, também de segunda a sexta. Então vamos lá. 1 a 2 dias, de segunda a sexta, todos os destinos. Segunda a sexta, de 2 a 10 dias. 2 a 10 dias. Continuar. Frete gratuito? Não. Agora sim, ó. Taxa fixa, R$5. Salvar. Então, estamos aqui adicionando mais um frete no nosso Merchan. O frete grátis e o frete rápido, conforme a política. E, galera, dentro da Shopify, no frete e entrega, tá? Tem que estar, ó, tá vendo aqui, taxas gerais de frete? Vamos entrar aqui na nossa configuração de frete. E aqui, ó, frete grátis, frete rápido, 0 e R$5. Todos dois estão configurados aqui também. Então, as informações da sua política de frete, do que está cadastrado na sua loja e do que você vai colocar aqui no Merchan. Vocês viram minha filha aí, né? Aqui no Merchan, aqui, cadê? Ih, me embolei aqui, pessoal. Aqui no Merchan, tem que bater, tá bom? Então, vamos voltar agora para a visão geral. Por último aqui, ele vai pedir para adicionar uma política de devolução. Nós vamos adicionar. Entra aqui no site. Cadê a política de devolução? Está aqui. Copia ela. Coloca aqui. Marca Brasil. Se aceita a devolução? Sim. Essa parte aqui não traduz. Então, vou traduzir aqui, ó. Para quem não conhece a tela, ó. Sim, aceito devoluções. Sim, aceito trocas. Somente produtos novos. Isso também tem que estar na sua política de devolução, tá? Tem que bater. Dentro de um certo número de dias, no Brasil, a legislação manda 7 dias, mas você pode fazer a sua política aí com mais 30, 40, 90 dias. Próxima. Aqui, ó, por e-mail, que você vai marcar. Baixar e imprimir.
não a custo, não a custo. Tempo de processamento e reembolso. Isso aqui é diferente de tempo para o cliente devolver. Eu costumo usar 14 dias, tá, pessoal? Para não ter problema. Também tem que estar destacado na sua política de devolução e reembolso. Próximo aqui. Confirma as informações e salva. Vamos continuar aqui para fazer o produto. Deixa eu só traduzir de volta para poder ficar legal aqui, beleza? Então vamos agora fazer aqui, ó, que é adicionar o produto. Importante deixar aqui, ó. Opa, o produto saiu. Deixa eu botar aqui. Camiseta. Já se inscreveu no canal aí? Se inscreve aí, me dá uma moral. Deixa a página de produto aqui aberta e vamos lá, vamos adicionar o nosso produto. E aqui você pode adicionar seu produto. O jeito mais fácil aqui, ó, atualize manualmente, atualize automaticamente com a Shopify, colocar por arquivo, planilhas, adicionar um produto de cada vez, adicionar um produto usando a API. Nós vamos usar essa daqui, ó, adicionar um produto de cada vez. Vamos continuar aqui. Então, primeira coisa, pegar a página do produto. Pegou o link aqui. Título do produto. A marca do produto, o nome do site. Se você tiver alguma dificuldade aqui, você pode abrir a página do produto e copiar. Fornecedor e marca aqui é o mesmo campo que puxa lá, tá bom? Mas, vamos botar aqui, vamos voltar aqui. A descrição, você vai copiar a sua descrição. No caso aqui, eu nem lembro se eu fiz aqui só isso. Então, você vai copiar o que está aqui. Coloca aqui sua descrição. Lembre-se que tem até 5.000 caracteres, tá? Já tem um vídeo aqui no canal sobre SEO só para Merchant Center. Depois dá uma olhadinha lá. Continuando aqui, vamos colocar aqui a imagem. E eu recomendo que você adicione as imagens e não use o link da imagem que está aqui no seu site. Se você quiser usar o link, você vem aqui e copia o endereço aqui, ó, da imagem, tá? E cola lá. Mas eu recomendo que você faça colocando a imagem. Então você navega aqui, acha aqui o teu produto, achei aqui a camiseta, espera ela carregar. Se você tiver mais fotos, você coloca elas aqui do lado. Vamos descer aqui, ó. Preço, disponibilidade, o tipo de produto. Você escreve aqui, camiseta. Adicionar o tipo de produto. Procura aqui também. Camisetas e tops. Estado novo. O preço, R$100, não é o preço que eu botei aqui? Sim. Cadê? Sim. Tá aqui, preço promocional, nada disso. Disponibilidade em estoque, certo? ID ou SKU, se você tiver, você coloca. GTIN, UPC, IAN, GEAN ou ISBN, se você tiver, você coloca, certo? Se você não tiver, você marca aqui, não tenho um GTIN. Se você tiver aqui o MPN, você coloca, ou deixa essa opção aqui marcada. Este é um produto único, certo? Idioma, você procura aqui o português. País, marca Brasil. Métodos de marketing, isso aqui a gente só está adicionando para a listagem gratuita. Depois, você colocando a sua conta do Merchant Center, do Google Ads, aí vai aparecer
o... Ai, meu Deus, acabei de esquecendo agora. Anúncios da listagem gratuita. Então, vamos embora. Detalhes aqui, ó. Cor. Preto. Tamanho. Vou botar aqui P. Lá eu botei o quê? P e M. Então, tá aqui P. Tipo de tamanho. Você pode marcar aqui se for alguma coisa específica. Se você não deixar marcado, ele vai considerar aqui, ó, o padrão, tá bom? Sistema de tamanhos aqui você bota o do Brasil. O gênero, vou botar unissex. Material, se você quiser botar aqui, ó, vou botar algodão. Estampa, não tem nada. Idade, adultos. Mais detalhes de um produto aqui, se é produto para adulto, pacote, essas coisas aqui você não precisa preencher, a não ser que seu produto seja classificado aqui com alguma coisa energética e tal, mas não precisa preencher. Frete já está adicionado, certo? Outros tipos de atributos aqui você não precisa mexer nessa parte. Você vai salvar aqui. Depois que adicionar o produto, teoricamente, você já fez tudo o que precisava. E eu quero agora falar com vocês sobre alguns pontos que podem acontecer aí na hora que você estiver fazendo esse cadastro, certo? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Você vai ter que fazer um produto para cada variante, tá bom? No Merchant Center antigo, você conseguiria colocar um produto e adicionar as variantes. Eu procurei, fiz um monte de teste aqui antes de fazer esse vídeo e não encontrei, tá? Então, eu sempre falei aqui no canal que cada produto, cada variante é um produto para o Google. Só que antigamente você conseguia colocar um e fazer as variantes. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou até deixar aqui, sobre como eu cadastrava um produto de forma manual. Hoje não pode. Qual é o lado ruim disso? Pô, dá um trabalhão danado. Para esse produto aqui, por exemplo, que eu tenho aqui outra cor e mais 2 tamanhos, vão ser mais 3 produtos que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer outro preto com o tamanho M e vou ter que fazer 2 cinzas no tamanho P e M. Qual é o lado bom disso, tá, pessoal? Para você que ficou aqui até o final. Quando, vou entrar aqui no produto de novo. Quando você entra no produto aqui e bota para editar, ou se você estiver fazendo o produto, eu vou repetir para vocês. Cadê? Opa, olha aqui, ó. Você vai ter como fazer uma descrição para cada variante do seu produto. Então, isso aqui é sim um ponto positivo, tá bom? Quem aí nunca, vou abrir aqui o Merchant Center aqui da loja do canal para exemplificar melhor para você entender o que eu quero dizer. Quando você entra aqui no Merchant Center, aproveita e já se inscreve no canal aí, tá, pessoal? Se inscreve aí no canal. Quando você vem aqui em produtos, essa conta aqui, ela está vinculada por aplicativo, pelo aplicativo do Google. Então aqui, ó, vamos lá. Ó. Essa camiseta aqui, por exemplo, que está aqui, ela está com esse índice aqui de clique. Mas ela tem outra variante. Ela tem uma variante aqui, que eu não sei onde é que está, com outro tamanho, que provavelmente está abaixo. Então você tem a chance de diversificar aí o SEO para os seus produtos, tá? E ele não vai ficar com SEO igual como é quando você faz pela loja. Porque aqui, por exemplo, por mais que eu tenha várias variantes aqui dessa camisa, por exemplo, aqui ó, uma é G1, a outra é GG, eu posso fazer SEO diferente para cada uma delas quando você faz aqui de forma manual. É um ponto positivo, principalmente se você não está fazendo anúncio, está sem grana para fazer anúncio, está trabalhando no orgânico, isso aqui pode te ajudar, tá bom? Ah, Rodrigo, vai ficar... Pode te ajudar e muito, tá bom? Então esse é o lado positivo. E, enfim, é uma questão de escolha.
Como eu disse aí na introdução aí do vídeo, tem gente que fazia por aplicativo não aprovava e quando foi fazer manual a conta foi aprovada. O porquê isso a gente não sabe, tá? Infelizmente o Google não é claro na hora de falar para a gente por que reprovou a conta. E uma coisa que eu também quero deixar aqui para vocês, que pode acontecer na hora de você fazer o seu cadastramento, pode ser que para você apareça aqui um campo para você colocar o logo e as cores do seu site. Assim como aqui, logos e cores, tá? Pode ser que apareça, nesse aqui não apareceu, mas com certeza depois que você vier o resultado da análise lá, aprovando, vai aparecer isso aqui para você fazer, porque isso aqui tem que fazer. E, por um outro lado, você não pode esquecer, lembra que lá no início do tutorial, ele aparece aqui os detalhes comerciais nós colocamos? Quando você abre novamente, aqui embaixo, você não pode deixar de fazer a URL do site, que é vir aqui, atendimento ao cliente. Você vai vir aqui, vai pegar aqui, o contato, o link da sua página de contato, copiar. Vim aqui, colar, colocar aqui o e-mail da sua loja. Colocar o telefone. Se você tiver suporte via chat, você coloca. Deixa eu só colocar aqui para poder ficar no padrão. Se você tiver suporte via chat, você coloca. Ou chatbot aqui, enfim. Forma favorita, você escolhe uma, vou deixar aqui e-mail, salvar. Aqui embaixo você não precisa de nada. E aí você salva. Portanto, você aí cadastrou tudo o que eu acho que você deve cadastrar. E pode ser que isso aqui apareça para ser feito manualmente, essa reivindicação. E aí você vai entrar aqui, ele vai te dar algumas opções, você vai escolher por código HTML, e ele vai te dar uma linhazinha de código que você vai colocar lá no theme.liquid. Fechou, pessoal? Então, espero ter ajudado. Um forte abraço para você que ficou aqui até o final. Se puder se inscrever no canal, me ajuda muito. E fiquem todos com Deus.